Vamos ao nosso Evangelho de hoje, sábado 29 de novembro. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida, por este dia lindo que se inicia. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, por ser nosso modelo, nosso guia, por tantos ensinamentos. Agradecer ao nosso anjo da guarda, aos espíritos amigos e protetores, que nos auxiliam, nos inspiram, nos protegem, que eles estejam conosco durante a nossa reflexão, durante o dia de hoje, nas nossas tarefas e para todo sempre, que assim seja. Eu estou com um problema no celular, então se der uma travada, não vamos dar bola. Porta a nossa reflexão. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje, para o nosso sábado. Vamos ver aqui. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nos veio aos olhos aqui o item 13. Vou baixar um pouquinho. Vamos ver o que ele nos fala. Ele está dentro de não julguem para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então este item 13 está dentro deste assunto. Mas vamos ver o que ele nos traz. Item 13 do capítulo 10. Vou baixar mais um pouquinho. Tá. Com esse ensinamento, abre aspas, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, fecha aspas. Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo, não precise do perdão para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Vamos mais um parágrafo. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal, e o segundo, desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpas, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade, e o homem deve ajudar sempre no progresso de seus semelhantes. Este princípio, não julguem para não ser julgados, não deve ser aplicado no sentido absoluto, porque a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, o que estiver escrito não terá valor nenhum se o ensinamento não for seguido. Falta mais um trechinho, então vamos concluir. Não é possível que Jesus tenha proibido a censura do mal, pois em nenhuma das oportunidades ele o combateu de maneira enérgica. Ensinou que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter a autoridade para censurar. E ainda mais, estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo,
não conseguiremos obedecer a alguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem. Isso é o que fica ressaltado de forma bem clara nos ensinamentos de Jesus. Que linda essa passagem! E quantos ensinamentos dentro dela. Jesus vem nos dizer que a gente não julgue. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Essa fala de Jesus é muito conhecida. Mas com isso, o que esse trecho do Evangelho vem nos explicar, nos elucidar, nos ensinar, que quando nós vamos censurar algo, né? Nós já conversamos aqui que a gente deve censurar algo, não alguém. Quando nós vamos censurar algo, pode ser, a gente tem basicamente dois motivos. Ou a gente quer censurar aquele ato, o ato está errado, ou a gente está querendo censurar a pessoa. E aqui sim, quando a gente está querendo censurar a pessoa, entra a maledicência, como diz aqui, né? Não sou eu que estou dizendo, ó. Tem origem na maledicência e na maldade. Quando nós agimos assim, nós estamos sendo maldosos e maledicentes por vontade própria. É isso que Jesus está repreendendo aqui, porque nós precisamos sim ter senso crítico para distinguir o bem do mal, para nos defendermos, para defendermos as causas, defendermos as pessoas que estão sendo injustiçadas. Jesus nunca disse para sermos alheios a isso, senão não vamos nos desenvolver moralmente. Se ficarmos vendo as coisas erradas acontecerem, as maldades acontecerem e ficarmos quietos, não vou me envolver, não me diz respeito, nunca a nossa sociedade vai se desenvolver moralmente. Não é disso que se trata aqui. Sim, nós temos que ver, nós temos que analisar, ver se nós estamos analisando o ato e não a pessoa. O ato precisa ser analisado, julgado e reconduzido para o caminho correto. A pessoa é Deus que julga. A gente já conversou sobre isso. Até porque muitas das vezes nós também cometemos aquele erro. E termos a capacidade de ver aquele erro no outro é uma oportunidade bendita de Deus para que possamos nos modificar sem ter que passar por ele. É assim que nós podemos ver. Olha que bonito, né? Que bonita essa forma de ver, o que o Evangelho nos diz. Aqui fala também, Jesus, no breve tempo em que esteve conosco, passou ensinando o tempo todo, repreendendo o mal, censurando o mal, ensinando através da censura ao mal, não aos irmãos. Em nenhuma passagem nós vamos ver Jesus sendo maldoso e maledicente. Jesus combate às vezes com força, com palavras duras, os atos, não as pessoas. Nós temos que ter bem consciente que quando abrirmos os nossos corações, as nossas mentes e as nossas bocas para atingir um irmão, por isso é uma escolha nossa, por vontade própria, e por estes erros, sim, nós teremos que reaver. Agora, os atos errados, que a gente procure o irmão, que a gente procure a autoridade, que a gente procure os devidos meios cabíveis para reaver o que é justo, sim. Agora, denegrir, difamar, machucar, maledizer, ser maldoso é sempre uma escolha nossa. E essa maldade está sempre em nós, não na pessoa que a gente julga, que a gente diz estar julgando ou dando uma opinião. Forte, né? Mas nós precisamos aprender, nós vamos aprender, estamos no caminho, que hoje nós tenhamos
uma bela oportunidade de não fazer isso, de conseguir, vem um pensamento, opa, peraí, vou julgar o ato, não a pessoa. E a gente vai ver que a gente vai dar um salto na nossa vida, né? Rumo ao caminho do bem. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Vamos ver o que nos cai hoje. Sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Vamos lá, pergunta 563A. Essa alegria por estar sempre em atividade se concebe para os bons espíritos? Essa alegria por estar sempre em atividade se concebe para os bons espíritos. Ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Então, Kardec vai perguntar aos espíritos que os espíritos superiores são super ocupados. Nós sabemos, por isso que a gente comenta sempre no ato do Evangelho no lar, de ter um dia e um horário exato, porque os espíritos que vêm ao nosso lar nos acompanhar no Evangelho são ocupados, eles não têm tempo como nós de marcar às 8, chegar às 8h15. Os espíritos superiores são disciplinados, organizados, porque eles têm muitas atividades, eles são muito felizes por ter muitas atividades. Kardec pergunta, já sabemos que os espíritos superiores são assim, mas e os inferiores? Aí olha que os espíritos vão responder. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Você confia ao trabalhador braçal e ao ignorante o mesmo trabalho que confia ao homem instruído? Eles responderam com outra pergunta. Se a gente confia a um trabalhador braçal a mesma tarefa que confia a um trabalhador das letras? Não, obviamente. Então a espiritualidade tão sábia dá aos espíritos inferiores tarefas que eles podem cumprir. Então, por hoje é isso. Vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais este momento, por mais este dia da nossa vida, que nós possamos, Pai, Mestre Jesus, colocar em prática o que aprendemos. Que nós consigamos, nem que seja no mínimo momento, no mínimo detalhe, nos darmos conta que podemos fazer diferente. E que estamos aprendendo, estamos no caminho. Que nós possamos ver para nos sentirmos animados no caminho do bem. E que nós possamos ser multiplicadores do Teu amor e da Tua palavra, sempre, mesmo que nos atos mais simples. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.